já coloca aí, já clica no aviãozinho, compartilha para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. Então eu queria convidar você para fazer uma oração comigo agora. Amém. E apresentar essa mesa aqui, como nós sempre apresentamos todas as quartas-feiras, e eu creio que será uma conversa muito abençoada em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora neste momento, nós apresentamos, meu Pai, essa conversa, esse bate-papo, Senhor, eu tenho certeza que irá trabalhar na vida, Senhor, de muitos que aqui se encontram, que nos escutam. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos, meu Pai, e eu creio em nome do Senhor Jesus que a tua presença é real aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade sobre cada um de nós. O Senhor tem liberdade sobre a minha vida, sobre a vida do bispo, sobre a vida da bispa, do Douglas, da Nayara, e eu creio em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, poderosamente aqui neste lugar. Aleluias. Ó, Michele está perguntando aqui, tá no YouTube, Michele? Geralmente os podcasts a gente está mandando depois para o YouTube, tá bom? Então, como eu disse, hoje nós vamos falar aqui com os nossos bispos, Bispo Amado e Bispa Dulce. Amém. Bispão, já quero começar nosso bate-papo aí. Conta um pouquinho do bispo. Quem é o Bispo Amado, pastor presidente da nossa igreja? Quem é o Amado? É o amado, é o amado, né? Que é muito amado. Muito amado. Eu falo para ele que ele é amado 2 vezes. Mas e aí, bispo? Conta um pouquinho da sua história aí, quem é o bispo, como começou aí essa trajetória aí desse homem que tanto nos ensina e que tanto nos direciona nos dias de hoje, para os membros da igreja e para aqueles também que não participam, mas que tenho certeza que vão conhecer o Senhor através desse podcast. Eu converti o primeiro filho, né, do casal, Amado e Selma, e primeiro a converter também, da família, né, dei muito trabalho, né, para eles. Gente, quando ele fala que deu muito trabalho, vocês não estão entendendo não. Você vai falar hoje? Se for aparecendo aí, a gente vai falando, mas é uma fé, eu tinha fé, assim, mas eu não sabia que jeito de servir a Deus, né? Uhum. Aí andei por vários caminhos e até cheguei a falar para você, né, que tinha eu sabia que existia um Deus verdadeiro, né? O que eu tinha sede de conhecer esse Deus verdadeiro, né? E eu sabia que ele estava na Bíblia. Sim. Mas não tinha como estudar, não tinha vontade, não lia, mas não entendia. Eu li a Bíblia há muitos anos sem entender nada, né? Então, aí Deus nos levou, né, para uma fazenda a mais ou menos 1.000 quilômetros daqui. E lá não tinha nada, televisão. Televisão, não tinha energia. Presta atenção, irmãos. Olha a história desse homem e dessa mulher que estão aqui conosco hoje. A hora que você quiser falar, você pode Bispo, falar. a senhora tem liberdade aí. Aí apareceu uma Bíblia lá. Apareceu uma Bíblia na linguagem de hoje. E eu comecei a ler. Cuidava do gado, né? Mas aí sobrava tempo para a gente ler. E eu comecei a ler e falei para ela, Dudu, eu estou entendendo, vamos ler. Ela, não sei o quê, não queria ler. Aí, daqui a um tempo, ela começou a ler. E nós convertemos, André, sem ninguém pregar para nós. Dentro de uma fazenda, sem ninguém, com uma Bíblia. O vizinho mais perto, 5 quilômetros, e nós começamos a ler. Pode falar. Mas é bom lembrar, pastor André, que ninguém pregou para a gente. Mas alguém um dia pregou para a gente com o testemunho deles, que a gente foi vizinho. E essa pessoa estava orando por nós, já tinha 3 anos que verdade. Não nos via, né? Mas eles já estavam, ele ainda orava por nós. Ele sabia que um dia... Era uma pessoa específica. Uma pessoa lá também, lá em Tocantins também. Porque essa foi a 2ª vez que a gente morou lá. Nós fomos com meu sogro para lá, a Camila era bem bebezinha, tinha 1 mês. E nós moramos lá 3 meses, né, amor? Eu não consegui ficar lá. Eu quis voltar para trás, saudade dos meus pais, irmãos, eu não quis. E ele me atendeu, a gente voltou para trás, para Minas. Sim.
moramos em Minas mais 2 anos e meio. Quando a Camila estava com 2 anos e meio, a gente voltou para lá. E a gente morou uma vez do lado da casa desse pastor. Como que ele chama? Pastor Davi. Pastor Davi. Irlandês, pastor Davi e Lari. E ele, assim, quando o bispo viu o jeito dele, com a família e aquele carinho deles, um dia ele falou, né, que queria ser como ele. Eu queria Olha, isso para mim. Olha a Quero chave. isso aí pra Uma mim. pessoa te inspirou a ser quem você é hoje. A gente via tudo, porque as casas lá em Miracema eram dois fiozinhos de num bairro arame. novo. Pareado uma com a outra. Acho que tinha, ela tinha, estava acabando, passando, né, aquela transição de ser capital. Acho que ela era capital provisória, tinha abrido Palmas, né, estava sendo inaugurada, né, Sim. nessa época que a gente morou lá. E aí ele só tinha um fiozinho, 2 fios de arame, e tudo que acontecia lá a gente via, né? E ele vinha, batia papo, né, assim na cerca de arame, né, com a gente. E 3 meses que a gente morou lá foi o suficiente, né, para pegar aquela amizade, né? E aí ele começou a orar por nós. A gente voltou para Minas. Depois de 2 anos e meio, a gente volta para lá de novo. Só que aí a gente foi morar na fazenda, não mais na cidade, mas na fazenda. E um dia a gente foi visitar eles, né? E lá nessa fazenda, que ele fala que a gente começou a ler a Bíblia, a minha sogra tinha colocado uma Bíblia dentro da mochila do meu cunhado. E essa Bíblia foi aparecer lá, na linguagem de hoje. Naquela época eu era rezadeira de terço, rezava novena. E Nunca se via uma bispa, pastora. Não, eu tinha uma filosofia de vida, eu estudava uns livros, né? Não compensa falar, né, o nome da filosofia de vida lá. Mas eu participei muito tempo, né, em Uberlândia, eu morava em Uberlândia, participei dessa Uma seita? uma seita, japonesa. Meu Deus. E eu tinha muitos livros de lá, muitos livros, e eu levei muitos livros para lá. Para esse lugar onde vocês estavam. Sabe? Levei comigo, né, lá para essa fazenda. Lá não tinha televisão, tinha um radinho de pilha. Às vezes ele funcionava à noite, às vezes não. E lá eu li todas as revistas, não tinha mais nada para ler. E ele estava lendo a Bíblia. Ele falava para mim, lê a Bíblia. Eu falava, não, eu não vou ler, porque eu não vou entender, não adianta. Eu não vou entender. Mas a senhora tinha uma crença bem fundamentada em Deus? Ou a senhora era daquele tipo de pessoa que falava assim, eu não acredito em Deus? Não. Ou era daquelas pessoas, não, acredito em Deus, mas eu não... Eu acreditava, mas só que assim, esse Deus é um Deus de gratidão. Dava gratidão o dia todo, já acordava de manhã dando graças, né? Então, bastava dar graças por tudo, agradecer, só agradecer. Toda oração era gratidão. De gratidão. Essa filosofia ensina assim, né? E aí, com o passar do tempo, né? Eu tinha já terminado de ler todas as revistas. E começou assim, a ler a Bíblia? Não tinha vontade de ler a Bíblia. E eu mandei um telegrama para Uberlândia, para a coordenadora dessa seita mandar para mim mais as revistas. E ela mandou as melhores que tinha lá. Ela trabalhava dentro da organização. E ela mandou as melhores. Mandou para mim tudo registrado. Só que nunca chegou lá até hoje. Olha o Espírito Santo de Deus trabalhando no negócio. Deus tinha um propósito naquela nossa ida pra Meu lá, Deus, irmãos, sabe? você que está assistindo aí, presta atenção. Ela participava de uma seita e aí, com o passar do tempo, ela acabou as revistas ali, a senhora pediu, mas essas revistas não chegavam mais, tinha uma palavra. Sim. Já Aí, lá naquele lugar ali. Pastor André, assim, eu fico vendo tanto que Deus é tremendo, que eu penso que ele destraviou essas revistas, porque não foram entregues e também não voltou para ela. E eu conversando... Alguém deve ter recebido. Eu conversando com ela, eu falava para ela, amiga, eu não recebi. Ela falava, mas também não voltou, tem que ter recebido, não. Eu ia no correio, registrar. Foi o senhor que recebeu esse negócio e jogou fora, não? Não. Eu ia no correio, nada, né? A gente morava na fazenda, mas ia lá. E a filha do peão da fazenda trabalhava lá
na telefônica, próximo ali do correio, e eu falava para ele, pede para ela olhar para mim, porque chegou. E ele falava, olha, dona, não chegou. E aí, resumindo, não chegou nada, e eu queria ler algo novo. Sim. O que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia na linguagem de hoje. Quando eu comecei nos primeiros capítulos do Velho Testamento, Deus já começou a trabalhar no meu coração. E era assim, eu lia, e quando eu cansava, ele começava a ler. E a gente lia o dia todo, porque o meu sogro era o dono da fazenda. E vocês compartilhavam entre si, bispo? Sim. O que vocês liam, para ter um entendimento maior sobre... Nessa fazenda que a gente morava, tinha uns pés de manga muito grande, muito fresquinho, e tinha uma área muito grande lá na... Uma varanda. E nessa varanda tinha umas redes. Então, a gente deitava, né, na rede. Coisa boa, né? Eu lia para ele lia para mim. A Camila, bem pequenininha, né? Ela estava com quase 3 anos, né, amor? Nessa época, ela já estava quase com 3 anos. E a gente lia bastante, né? E Deus foi falando até que um dia Deus tocou-se no meu coração de uma tal maneira que eu peguei aquelas revistas, coloquei fora dentro do fogão de lenha. Meu Deus. Taquei fogo em tudo. E eu tinha muito santinho, porque eu era rezadeira de terça. Tá vendo? Nós convertemos sem pregar. Sem ninguém, mas tinha alguém orando por nós. Tinha alguém orando por nós. Pastor Davi. Depois eu quero que o senhor fale mais sobre esse pastor, bispo, sobre o pastor Davi. Ele estava orando por nós, então assim, não foi, né? Assim... né, por um acaso que nós achamos a Bíblia ali, não, foi tudo assim, Deus providenciando tudo, André, porque tinha alguém orando por nós. Olha para você ver, quando chegou, nós passou o Velho Testamento, foi uns 10 meses, né, que nós leu a Bíblia, não foi? Uns 10 meses. De capa a capa. Olha para você ver, eu já orava em línguas. Meu Deus. Tinha visões, eu falava profecias, tinha revelação, sonhos espirituais. E isso sem nunca ter entrado dentro de uma igreja. Não. Sim, a gente já tinha participado aleatoriamente ali, mas... Sim. A igreja era nós ali. Pessoal, para você que está entrando agora, tem 27 pessoas agora online, bispo e bispa. Nós estamos falando hoje sobre a história dos a conversão dos nossos pastores. Pastor, tem muita gente que me pergunta como que é a história da Igreja Plenitude e tal. Hoje nós estamos aqui num bate-papo mais do que legal sobre a história da conversão do nosso bispo e da nossa bispa. Então, para quem realmente participa da igreja, irmãos, compartilhe essa live. Vai ser algo extremamente esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente já está surpreso, bispo. Porque o agir de Deus na vida de vocês, hoje, quem vê vocês hoje, pensa que vocês foram criados num lar evangélico, com tudo, pessoas extraordinárias. Eu estava vindo batendo papo com a bispa, falei, a bispa, não tem quem não gosta da bispa, gente. Essa mulher aqui, aonde ela chega, ela traz uma paz muito grande para o ambiente. Bispo, continua falando aí, o senhor estava falando aí do... O senhor já falava em línguas, o senhor já tinha... Já era batizado no Espírito e não sabia, já tinha, né? E não era batizado. Né? Isso tudo com base na revelação da palavra. Só na revelação da palavra. Pastor André, é tão interessante isso aí que o bispo está falando, que já acontecia essas visões com ele antes de batizar, né? Antes de frequentar uma igreja. Aceitar Jesus. Antes de aceitar Jesus, né? Assim, publicamente. Né? Porque, na verdade, a gente já tinha aceitado. Mas assim, depois, eu falo assim, de forma pública? Depois houve. Porque teve um momento que ele chegou e falou, olha, nós vamos ter que procurar uma igreja e batizar. Uma igreja não tem jeito mais. Meu uma igreja Deus. evangélica vão batizar. Isso aconteceu. Mas antes disso... 32 pessoas. Antes disso, pastor André, tinha assim, algo que acontecia com ele, que eu ficava, Deus, é o Senhor que está falando. Né? E começava também assim, sozinha, né? Porque eu via Deus falando com as pessoas no Velho Testamento. Né? Eu já tinha lido o Velho Testamento, e no Novo Testamento também eu via ali, né, o agir os milagres de Jesus e tudo. Então, eu sabia que isso acontecia. Aí, num determinado dia lá, ele falou para mim assim, falando um pouco sobre a visão dele, que é certa, né, amor? Uhum. Ele chegou um dia e falou assim para mim, vai acontecer isso, isso e isso. Porque eu vi. O Espírito Santo de Deus já estava dando um direcionamento. E aí Deus foi revelando para ele. Não sabia nem quem que era isso.
Deus foi revelando para ele, assim, em forma de animais, que isso acontecer, jacaré, né, amor? Depois, se você quiser falar essa experiência aí, que talvez você lembra melhor que eu.